E enfim, o dia chegou. O dia de eu compartilhar como é que foi fazer esse lugar que hoje chamo de ninho, a minha casa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu espaço aqui nas redes. Para quem chegou agora, Thiago Vicente, para quem já está há mais tempo, já acompanhou o passo a passo, digamos assim, da reforma desse lugar que hoje me abraça e me acolhe diariamente, né? Então, antes de começar a falar sobre como foi trazer esse lugar para a vida, digamos assim, é preciso falar sobre alguns fatos que me movimentaram nesse ponto. Primeiro, voltamos na infância, nesse pequeno desenho que eu fiz. Não é coincidência as cores e o formato, mas como eu via minha casa lá atrás. Eu sempre sonhei com uma casa no campo. Só que a vida nunca conseguiu me levar para os caminhos que eu chegasse a concluir isso. E uma das minhas maiores frustrações foi de tentar fazer isso antes do Yuri partir, que é o marco inicial aí dessa transformação de dentro para fora. Eu costumo dizer que essa casa foi uma terapia para mim durante algum tempo, ainda é, porque nela eu pude ter a oportunidade de olhar para dentro de mim, enquanto estive destruído com a morte do Yuri e da Rosane quase no mesmo dia, né, com a diferença de 2 dias para quem já acompanha mais tempo, e que foi o que me movimentou. Então eu usei a dor desses lutos, aquela agonia, aquela depressão que veio com isso, e eu quis transformar isso numa coisa boa, uma coisa linda, uma coisa bela, e eu decidi para mim mesmo que eu não ia mais deixar para depois todos os meus sonhos. E um deles era realmente de transformar um lugar para mim, né? Eu faria isso pelo Yuri, pela Rosane, por mim, pela minha mãe, mas principalmente para colocar em prática esse sonho que eu tinha, que tem até algumas anotações antigas aqui, ó, de como eu imaginava, principalmente um espaço para chamar de lugar para acolher as pessoas, né? Um lugar que fosse um lugar de cura e não mais prático do que ser de cura para mim primeiro, para depois eu dar a oportunidade de receber outras pessoas para, enfim, transformar a vida delas também, mesmo que seja apenas acolhendo, recebendo e ouvindo, que é uma das coisas que tem acontecido. Então, é muito inevitável que falar que tudo começou com a despedida desses dois, Yuri e a Rosane. A dor do luto foi muito dolorida, ela convive comigo diariamente, mas eu sei que com o tempo as coisas vão se integrando cada vez mais. Eu tenho vários conteúdos aqui falando sobre, mas o que eu quero dizer e deixar bem claro é que eu, Thiago Vicente, tenho essa forma de lidar com as coisas. Primeiro eu tive a negação, as viagens, tudo, depois a dor veio com tudo e eu precisava entrar em ação para não ficar na inércia numa cama chorando novamente e cair numa depressão profunda. E aí eu pedi ajuda para o universo, para Deus, chame como quiser, e apareceu a oportunidade dessa casa quase abandonada. Eu precisava de um lugar para viver, não podia mais manter a minha estrutura de vida em Boa Esperança, onde eu convivi com o Yuri em seus últimos momentos, por questões financeiras, por questões mentais, porque eu não estava conseguindo mais trabalhar para. Eu só precisava ocupar a minha cabeça e fazer algo que eu não precisasse pensar tanto, que era só executar. Então eu peguei várias referências das minhas próprias casas, né? A casa em São Paulo que apareceu no Hypers, na minha casa, o estúdio em Portugal. Eu fui pegando tudo que eu tinha já feito e repetido, porque eu sabia que a partir dali eu conseguiria transcender todas as dores que eu estava sentindo. E aí eu encontrei essa casa, não pude comprar, ela não é minha, ela é emprestada, acreditem se quiser. E eu só pedi uma única coisa: posso morar nela? Posso brincar, né? Posso transformá-la num lugar legal? Eu tive essa autorização e aí foi quando eu comecei a cuidar de mim mesmo. E é muito curioso pensar que todas as vezes que eu olhava para tudo que eu fiz aqui foi automaticamente olhando para mim mesmo. Então, quando eu encontrei aquele caos, essa casa toda destruída, eu me via como um espelho naquilo. Eu estava completamente destruída. Mas eu tinha essência, eu tinha as estruturas que estavam muito bem consolidadas. O tijolo, o cimento, as telhas, só precisava de um olhar mais carinhoso, mais afetuoso, mais amoroso. Então, era o mesmo olhar, a mesma forma como eu queria, que eu precisava tratar a mim mesmo nesse processo. Então, durante mais ou menos 3 meses e meio, diariamente, das 7 da manhã até as 7 da noite, eu vim aqui fazer qualquer coisa. Nem que fosse chorar, nem que fosse descascar paredes, nem que fosse limpar o chão, pintar, varrer.
eu fui fazendo realmente essa faxina interna e tirando tudo que era feio, tudo que destruía aquele lugar e olhava com mais carinho para pensar no que eu poderia fazer para. Então, cada pedacinho desse lar, desse ninho, dessa casa, tem a minha lágrima, tem o meu amor, tem o meu afeto, tem o meu toque. Porque devagarzinho eu fui transformando e dando vida para essa casa. Eu me recordo como se fosse ontem, quando eu comecei a pintar. Antes de começar a pintar, tudo ficava cinza. E eu tava vivendo esse momento, porque o luto é isso. A gente nunca vai superar o luto. A gente vai integrar ele à vida. E as cores, devagarzinho, vão voltando à nossa vida. Então eu fui ressignificando muitas coisas. Eu sentava embaixo da goiabeira, onde tem a rede e as cadeiras de praia e o balanço para chorar. Tinha dias que eu começava e não aguentava a dor física que eu sentia. Voltava para casa, pedi o colo da minha mãe e fui transcendendo o dia a dia, limpando, organizando, fazendo o banheiro como foi feito, cuidando, os processos que davam errado eu ia integrando. E o mais incrível é que eu sempre fui integrando. Eu tinha essa ideia de integrar a natureza na casa. Então tudo que era imperfeito era um convite para a imperfeição da vida. Porque a gente hoje procura a perfeição em tudo e ela não existe. A única coisa perfeita na nossa existência é a natureza. Então eu quis integrar a natureza dentro desse lar e aceitar todas as imperfeições como a gente aceita as próprias imperfeições na nossa vida. Então, quando eu olho para essas paredes de tijolos completamente imperfeitos, eu olho para um reflexo para mim mesmo, para aceitar as minhas imperfeições e, dessa mesma forma, com a dualidade da vida, aceitar a minha perfeição sendo imperfeita. E que é assim com todo mundo. Então, a estrutura foi se ganhando forma. A eletricidade, a estrutura da eletricidade, a estrutura da água, o entorno que eu peguei lá enxada, fui limpando, fui organizando, deixando tudo aplanado para depois vir com a segunda parte dessa reforma íntima, que é cuidar do jardim, que é uma coisa que leva ainda mais tempo. Então tudo foi pensado mesmo. As mudas serem no mudinhas pequenas para eu acompanhar o crescimento desde o começo até o fim, para justamente eu quebrar com alguns paradigmas de ansiedade que eu tenho também, e ao mesmo tempo do cuidar, do cultivar, dessa beleza da vida que é ver o processo do crescimento da semente até o final da sua vida. Né? Que aí a gente poderia, por exemplo, fazer uma analogia aí com o luto com a morte. Então, eu fui repensando em tudo. E já pensando nas coisas que eu tinha, que são as bagagens que me fazem ser o que eu sou, né? Quando a gente pensa em decoração de casa, a gente tá ali expressando vários traços, vários pedaços da nossa própria personalidade. Os quadros da onça, dos pratos, os meus móveis que foram escolhidos a dedos, principalmente os móveis que tinham detalhes que o Yuri tinha deixado aqui. Arranhos, sabe? As histórias que contam. Então eu quis trazer tudo isso para esse novo espaço, para que essa energia, essa positividade toda e as boas lembranças se mantenham. No passado eu sempre desfiz de tudo que eu tinha, mas dessa vez eu decidi que não. Porque eu queria um lar, eu queria um espaço que tivesse a minha cara e que contasse a minha história. Para que essa energia pudesse ser, mesmo que visualmente falando aqui pela internet, chegasse aí do outro lado para você. Porque realmente é isso que eu sinto diariamente. Então, quando eu pensei no meu quarto, essa coisa dos tijolos tem a ver com a minha própria história, os meus avós, o pai da minha mãe que tinha uma casinha de tijolo, o pai do meu pai que tinha uma fábrica de tijolos e telhas de barro, as cores foram pensadas também, que são as paletas da minha própria marca, tem a palha do chapéu, tem o azul França que eu tinha acabado de voltar da França, da flor, tem o cimento queimado, essa estrutura, o amarelo que é lá de Olinda, enfim, todos os pequenos detalhes contam essa história que é a minha própria história de vida. E isso foi transformando, né, esse espaço maravilhoso que hoje me abraça com tanto carinho e que de verdade, mais uma vez eu repito, eu espero de coração que eu possa te receber algum dia aqui, se você quiser, claramente. Então esse processo de reforma foi assim, foi muito suado, foi muito dolorido, mas foi um dolorido leve, que foi a forma que eu encontrei de expressar aquela dor e transformar essa dor em algo bom, em algo bonito, em algo belo. Eu poderia ter feito várias outras coisas, mas eu só precisava de um momento para mim, de um momento para esse meu doer, para transcender.
Quem acompanhou isso sabe que eu ia colocando os stories aqui e escrevendo diante dele. E essas reflexões eram reflexões que vinham nos dias de trabalho árduo e tudo mais. E ainda assim, os dias que eu não conseguia, eu simplesmente não fazia nada. Mas eu vim aqui para procurar a minha paz. E principalmente os meus silêncios que eu compartilho tanto com vocês. Porque é no silêncio que hoje eu entendo o amor. É nos silêncios que a gente vê as atitudes. E é nos silêncios, por exemplo, que eu converso com a minha irmã, que eu converso com o Yuri, converso com as pessoas que já não estão mais aqui e converso principalmente comigo mesmo. Então, quando eu olho para o banheiro, por exemplo, pego toda essa energia dos elementos naturais e mentalizo para mim enquanto eu estou tomando banho, para dormir, o barulho dos pássaros, os animais em volta, os passeios. E nisso a vida foi se ressignificando, ganhando novos significados. Até que eu abri o meu coração, a minha vida e minha alma para outras vidas também. Apareceu o café, que já não está mais aqui, que por coincidência ele morreu um dia antes do aniversário, né? Não gosto dessa palavra, mas quando bateu o primeiro ano da morte do Yuri. Então eu tive que fazer todo esse processo de novo, mas foi menos doloroso porque eu já tinha passado por algo, então eu já sabia como lidar melhor com a situação. Doeu, chorei, sofri, mas ainda assim me fortaleceu. E depois veio a Caju, aí veio o Apolo, aí agora finalmente, né, um gato na minha vida, veio o Onça. Então a vida foi se encaixando no seu devido tempo. E o que é uma coisa que eu sempre repito e que comigo não foi diferente é que a gente precisa liberar as emoções, a gente precisa aceitar aquilo que a gente está sentindo, que a gente precisa sentir essa emoção, seja tristeza, seja raiva, seja dor, seja o ódio, seja qualquer coisa, seja alegria. A gente só não pode acostumar com essa dor, principalmente quando a gente está no fundo do poço, quando a gente está realmente em depressão ou em alguma coisa mais difícil. A gente precisa pedir ajuda, mas a principal ajuda vem de nós mesmos. No meu caso aqui foi nessa reforma da casa, que vocês podem, né, ver em todas as cenas aqui do trabalho. E nisso eu fui me fortalecendo e realmente me encontrando cada vez mais e deixando a vida me guiar também, né? Então, essa grande bagunça nas minhas mãos se transformou numa coisa muito linda, muito poderosa e que eu tenho muito orgulho de mim. E mesmo que essas coisas não durem para sempre, porque nada dura para sempre, pelo menos a minha missão, meu propósito ali, que era de me reconstruir, pegar todos os meus caquinhos e transformar em algo bom e de derrubar não, mas de derramar toda a minha essência e todo o meu amor, tá aqui, nas paredes, no chão, no teto e agora lá fora no jardim, que eu tô cuidando diariamente para que a grama fique verde, para que as flores floresçam, para que a horta seja bem cuidada, para que esse espaço todo integrado abrace cada vez mais a minha alma e quem sabe a sua também, mesmo que seja aqui pela internet, nos compartilhamentos diários que eu faço, dos cafés da manhã, enfim, dos silêncios, de tudo isso que toca o meu coração e que eu espero que toque o seu também. Ufa, acho que deu pra contar. Então, as inspirações foram essas, a minha própria vida. Nada foi planejado, tudo foi acontecendo. Mas eu acho que o mais importante é a lição que fica. Da gente não desistir da gente. De que mesmo que a gente sinta a pior dor do universo, se a gente ainda tá vivo, é sinal de que a gente ainda tem muito o que fazer. E que a gente tem que sim, se acolher, se abraçar. E tem que transformar o nosso espaço, mesmo que seja um quarto, uma cama, um fusquinha, que é a minha casa atual, se a gente for ver. A gente tem que transformar aquele espaço no nosso ninho, no nosso lugar que nos acolhe e que traz paz para a alma. Hoje a minha métrica de vida é simplesmente essa, de buscar paz. E hoje esse espaço me traz muito essa paz. E eu espero de coração que essa mesma paz chegue aí do outro lado para você. Então, seja bem-vindo aí ao ninho. E a gente vai se falando. Eu vou dividindo mais coisas com vocês, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, já deixo o convite. Se quiserem conhecer presencialmente esse meu cantinho, é só falar comigo. Beijo.